Bom dia, gente, de novo. Dá um glória aí, se puder. Glória a Deus. Será que hoje eu tô penteca? Sei, vamos ver, né? Quinta-feira eu tava? Tava, né? Acho que o que aconteceu com o Jorginho, acho que também é uma impressão que eu estava sentindo, para o Senhor aumentar esse nível de temor no nosso meio. Nós precisamos ser investidos, revestidos e acrescidos disso em todo momento. Temor do Senhor. Nunca estar diante do Senhor de uma forma qualquer, de uma forma comum, mas sabendo que nós estamos diante do Rei de todo o universo. Amém? A gente vai estar continuando aí a nossa série do Sermão do Monte. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que estudando a porção para a pregação de hoje, posso garantir a vocês que vai ser mais um tempo precioso em comunidade. Poucos versículos que eu li essa semana para poder estar preparando um sermão foram extremamente poderosos para a minha vida. Parece que as escrituras elas se abriram para mim de uma forma como até então eu não tinha entendido. Hoje a gente vai ver a porção do capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Teoricamente, é uma porção pequena, mas quando a gente para ver a profundidade do que Jesus está falando, não é algo simples. Não é algo que a gente vai olhar para isso e falar assim, não, está tudo bem, está tudo certo, é algo que eu estou levando legal. A gente precisa entender o que Jesus está falando, por que Jesus está falando e o que Ele quer para a sua igreja quando Ele fala isso. Como a Natália falou na semana passada, o Sermão do Monte a gente pode definir como a constituição do reino de Deus, o padrão que o povo de Deus deve andar. Então, assim como nós temos a nossa Constituição brasileira, as nossas normas, as nossas regras, as nossas leis, o reino de Deus ele também tem a sua Constituição. Ele tem a sua norma na qual os súditos desse reino eles devem andar. E a gente viu na semana passada que um súdito desse reino ele é pobre de espírito, ele é manso, ele é pacificador, ele é sedento por justiça e por aí vai. E agora a gente vai ver como que um discípulo de Jesus, como que um cristão genuíno, ele manifesta aquilo que ele é mediante a sociedade. John Wesley disse uma vez que o cristianismo não é uma religião separatista, mas uma religião social. Então o cristão, ele não vive isolado, mas ele vive no mundo e influencia o mundo através do seu padrão de vida. Então, após descrever o caráter dos cidadãos desse reino, que são as bem-aventuranças, Jesus ele vai nos chamar para viver essas virtudes de uma forma visível no mundo. E Jesus vai usar duas metáforas que são poderosas, sal e luz, para refletir aquilo que a igreja é para o mundo. Então vamos no texto aí, Mateus capítulo 5, versos de 13 ao 16. Se você está nos visitando hoje, a versão que a gente usa é a NAA, mas fique à vontade para usar a versão que você preferir, mas se você quiser acompanhar na íntegra com a gente, é essa versão que a gente usa. Vamos lá? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai que está nos céus. Verso 13 novamente. Vocês são o sal da terra. Primeira coisa que Jesus fala aqui, não é uma coisa que a igreja deve se tornar. Não é um método que Jesus está dando para que a igreja funcione, para que ela chegue ao ponto de ser o sal da terra. Jesus está sendo enfático e imperativo.
vocês são o sal da terra. Mas quando a gente olha para essa palavra terra, a gente precisa entender que Jesus está falando de quê? Do mundo. Nós poderíamos mudar essa frase e dizer: vocês são o sal do mundo. Embora Jesus não esteja falando explicitamente do que é o mundo, a gente sabe o que é o mundo. E o primeiro ponto que eu quero trazer nessa manhã são as condições do mundo. No mundo antigo, numa época onde não tinha aparelho de refrigeração, o sal ele tinha duas características bem peculiares. A primeira, obviamente, era dar sabor, e isso a gente continua usando até hoje. Mas a segunda característica do sal para os tempos antigos era preservar. Lembrando, não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha nada nesse sentido. Então, uma carne, ela era preservada da sua putrefação, da sua deterioração, quando era colocado sal nela. Assim, ela poderia durar mais dias. Então, quando Jesus está falando, vocês são o sal do mundo, ele está dizendo a condição do mundo, que ele é infectado pelo mal. O mundo é corrompido, o mundo está se degradando. Assim como um pedaço de carne, ele é exposto ao calor, ao sol, assim é o mundo, exposto ao pecado, exposto à deterioração, exposto a um processo de apodrecimento. Gênesis 6:5 diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Essa era a situação do homem antes do dilúvio. Mas a gente vê que mesmo depois do dilúvio, as coisas não melhoraram. Quando a gente vê o relato lá de Sodoma e Gomorra, a gente vê que os homens daquelas cidades queriam ter relações com anjos, com enviados do Senhor. Isso demonstra que em toda a história da humanidade, por causa do pecado, o mundo tem apodrecido. O mundo vive num estágio de perdição, vive num estágio de apodrecimento constante. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é a condição da humanidade sem Jesus. Os filósofos do século XIX, por conta do iluminismo que apareceu ali por volta do século XVII e do século XVIII, eles acreditavam que o mundo estava para viver a melhor fase da sua história. O iluminismo iria trazer aos homens uma condição de perenidade, de bondade, de tranquilidade. Mas aí o que a gente vê logo em seguida? 2 grandes guerras. Isso já era um sinal de que o iluminismo não é uma situação favorável ao mundo. Não é uma situação que transforma a condição do mundo. Não é. Nenhuma filosofia, nenhuma técnica, nenhum método humano é capaz de retardar ou de impedir o apodrecimento do mundo. Mas Jesus vai dizer o que os cristãos são. Vocês são o sal da terra. Só que no original grego, ele vem escrito assim: vocês e somente vocês são o sal da terra. A igreja e somente a igreja é o sal da terra. Vocês e mais ninguém são o sal da terra. Vocês e nenhum outro povo na terra são o sal da terra. Isso já precisa chamar a nossa atenção para uma coisa, essa particularidade, essa característica que Deus concede à igreja. Nós somos o sal da terra. A ONU, a Unesco, a Unicef, diversas instituições no Brasil e no mundo, podem criar leis, podem criar planos, podem criar qualquer coisa que eles possam achar que é a solução para um problema, mas não é. A solução é o que Deus envia ao mundo, que é a igreja.
A igreja, entendendo o seu papel e a sua função, ela tem poder de afetar o mundo. Amém? E isso implica entender outra coisa. Nós cristãos, nós discípulos de Jesus, somos distintos do mundo. Nós não somos igual ao mundo. Não somos iguais ao mundo. O cristão, ele é diferente de toda e qualquer outra categoria de pessoas no mundo. Nós somos sal. E nenhum outro grupo é. E o sal, ele tem essas prioridades bem definidas, como eu disse. Dar sabor e preservar. Mas quais essas propriedades que fazem a gente saber se nós somos sal ou não? E é o que a gente viu na semana passada. As bem-aventuranças. E por que que as bem-aventuranças são essas propriedades que nos fazem saber se nós somos sal ou não? Porque o mundo não é pacificador. O mundo não é puro de coração. O mundo não é manso. O mundo não é humilde. O mundo não tem fome e sede por justiça. O que faz o sal, então, ser esse elemento distinto? Justamente as suas prioridades. Salgar e preservar. O que torna um homem distinto? As bem-aventuranças. Essas são as qualidades que nos tornam distintos no mundo. João 17:14 diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus, nítida e claramente, não se submetia à cultura do mundo. E Romanos 12:2, Paulo vai falar: e não vivam conforme os padrões do mundo. Então, assim como o mestre não se submeteu ao padrão mundano, os seus discípulos também não se submetem. Se o mestre era distinto em toda a sua maneira de viver, os seus discípulos também precisam ser distintos em toda a sua maneira de viver. Aquele que é sal, ele é facilmente distinguido dos demais. Seja no trabalho, seja na escola, seja na família, seja no seu círculo de amizade. Aquele que verdadeiramente é sal, ele é facilmente distinguido dos outros. Mas como nós somos distintos, como um cristão ele é distinto na sua forma de viver? Nós vimos das bem-aventuranças. Mas a gente também pode definir nas nossas palavras, na nossa vestimenta, no nosso caráter, na nossa família, no nosso comportamento, no nosso trato com o dinheiro. Como que é o seu trato com a sua família em relação a uma pessoa que não tem o Senhor? Como que é o seu comportamento diante da sociedade em comparação a uma pessoa que não é alcançada pela graça? Como é o seu trato com o dinheiro em relação a um ímpio? Será que quando você chega numa roda de amigos, a pessoa já olha e fala assim, lá vem o caloteiro? Ou será que as pessoas sabem que você tem nome sujo na praça e você não está correndo atrás para quitar as suas dívidas? Quando você chega no seu trabalho, no seu grupo de amigos, e eles estão conversando alguma coisa imoral, alguma coisa imprópria, qual é a reação deles? Eles se atêm desse tipo de conversa ou eles continuam conversando como se só mais um tivesse chegado? O sal, ele precisa influenciar. Se ele não influencia, ele não é sal. O sal, ele precisa preservar. Se ele não preserva, ele não é sal. O cristão, ele deve viver num nível de moralidade muito mais elevado do que a sociedade. Palavras, brincadeiras, frases, piadas, fofocas, seja lá o que for, não são condizentes com o estilo de vida de um cristão. E nós somos chamados a influenciar nessas áreas. E sal dentro do saleiro não vai salgar nada.
Então, queridos, não tenha medo de ser o que Jesus diz que a igreja é. Vocês são o sal da terra. Vocês são distintos de qualquer outro povo da terra. E João 17, versos 15 ao 18, vai dizer: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós temos um propósito nesse mundo. Como filhos de Deus, temos o propósito de manifestar o caráter de Deus ao mundo. E assim como Jesus andava no meio de pecadores, publicanos, prostitutas, assim é a igreja do Senhor. Nós somos chamados a andar no meio de um povo que habita em trevas, mas não nos corrompermos. Não perdermos a nossa essência, a essência que nos faz diferente do mundo. E qual é a finalidade desse contato com o mundo, que é a nossa área de atuação? Beneficiar o mundo, por incrível que pareça. E como? Dando sabor, característica primária do sal. Exercendo influência. Mas como que eu exerço influência nesse sentido? Dando sentido à vida dos homens. Os homens andam perdidos, achando que uma conta bancária recheada, achando que uma família bem estruturada, achando que uma carreira de sucesso é isso que garante uma vida tranquila, uma vida plena. Mas nós sabemos que o que garante uma vida plena a uma pessoa é a graça de Deus sobre a vida dela. É a manifestação do Espírito Santo sobre a vida dela. É ser alcançado pelo poder da graça salvadora de Deus. O cristão, ele é chamado para habitar numa sociedade inundada em trevas e trazer esperança, e trazer luz, e trazer a notícia de que o relacionamento que havia sido rompido entre Deus e homem, Jesus restaurou. Essa é a função do sal, dar sabor. Mas muitas vezes os cristãos, eles são os mais chatos da sala. Eles são os que reclamam, eles são os que postergam, eles são os que chegam atrasados, eles são os que trabalham menos, eles são os que vivem desanimados. Como que alguém dá sabor assim? Como que um sal, se ele perde a sua propriedade de salinidade, ele dá sabor a uma comida? Não tem como. E outro ponto do sal que a gente precisa destacar é que o sal, ele não recebe sabor, ele dá sabor. O sal, quando você coloca ele numa panela de feijão, de arroz, seja o que for, não é o sal que vai ficar com o gosto do feijão, que vai ficar com o gosto do arroz, que vai ficar com o gosto da comida. É a comida que vai ficar com o gosto do sal. Então, queridos, nós não somos chamados para sermos influenciados, somos chamados para influenciar o mundo. Influenciar e notificar acerca da bondade de Deus, acerca da justiça de Deus, acerca da misericórdia de Deus. Não somos chamados para receber o que o mundo tem, mas somos chamados para dar ao mundo aquilo que nós temos, Cristo Jesus. Amém? E outro ponto interessante, está cheio de pontos aqui interessantes, em 4 versículos. É que o sal, ele nunca é colocado na mesma medida que o restante da comida. Você não vai fazer uma panela lá com 2 litros, 2 quilos de feijão e vai colocar 2 quilos de sal. Você vai colocar uma medida rasa. Ou seja, um pouco de sal influencia toda uma comida. Um cristão, escuta o que eu estou falando, uma pessoa, numa sala de aula, numa repartição, numa empresa, num grupo de amigos, tem capacidade de influenciar os demais.
uma pessoa que entende o que ela é em Deus, entende para que ela foi chamada, tem capacidade de influenciar. Mas também não quero ser aqui muito empolgado e te dizer, todos no seu trabalho vão ser salvos. A salvação não compete a nós, mas ser sal compete. E o outro ponto primordial do sal é evitar a corrupção, é evitar a degradação. Como eu disse, quando um crente, quando um cristão, quando um discípulo genuíno, ele está num lugar, o nível de moralidade ele tem que crescer. Se o nível de moralidade não cresce, é porque o sal não está salgando. É porque o sal não está preservando. Se a conversa imprópria e a fofoca, se o desvio e o roubo continuam acontecendo, é porque na nossa conduta tem alguma coisa errada. E se como sal nós possuímos as bem-aventuranças, como luz nós manifestamos as bem-aventuranças. Mas fiquem calmos que eu não esqueci do restante do verso 13. No final a gente volta para falar dele. Verso 14, Jesus vai dizer: vocês são a luz do mundo. E mais uma vez, no original grego, o texto diz: vocês são a luz do mundo, e mais ninguém é a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo, e mais nenhuma outra instituição é a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo, e nenhum outro grupo na face da terra é a luz do mundo. Mas assim como implicitamente o texto fala do que o mundo é com o sal, ele também fala do que o mundo é com relação à luz. Se nós somos luz para o mundo, significa que o mundo está em quê? Trevas. Densas trevas. Essa é a condição do mundo. Novamente, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Anda apodrecendo e anda em trevas. O mundo, por mais que ele acredite que ele vive em luz e que ele professa ter essa luz, a verdade é que eles não têm. Eles estão andando em densas trevas. E como trevas a gente pode traduzir por maldade, corrupção, imoralidade, injustiça, degradação. Aí você vem estupros, homicídios, aborto, divórcio. Tudo isso tem no mundo. Então, se isso está no mundo, como que o mundo pode bater no peito e dizer, nós estamos em luz? Não, não estão em luz. Estão em densas trevas. E mais uma vez a igreja vai entrar nesse contexto. O mundo é o campo de atuação da igreja. Ela vai entrar nesse contexto e manifestar a luz de Cristo. Efésios 5, verso 8 diz: porque no passado vocês eram trevas. Olha só, o texto de Efésios, Paulo não está dizendo que nós estávamos em trevas. Estávamos dizendo que nós éramos trevas. Mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Mas Tiago, a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Sim. Mas no momento da nossa conversão, da nossa união com Cristo, nós passamos a ser luz por causa de Jesus. Dr. Martin Lloyd Jones disse que a natureza de Cristo veio fazer parte daquilo que somos. E fomos, em parte, transformados naquilo que Ele mesmo é. Ele é a luz do mundo e nós somos a luz do mundo. Mas como transmitimos essa luz? Não viver coerente com o Evangelho de Jesus. Não viver coerente com aquilo que Jesus disse para fazermos e disse que somos. E o que é ser luz? É manifestar boas obras.
Viver em verdade, sabedoria, amor, justiça, alegria. Essas são boas obras? Sim, são boas obras. Mas isso não é tudo. A gente não pode definir boas obras só nesses termos. Então, o que são as boas obras que vão iluminar o mundo? Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores. O texto dessa exposição de hoje poderia muito bem ser as bem-aventuranças parte 2. Porque aquilo que nós somos vai resultar de entender as bem-aventuranças. E como a Natália disse, bem-aventuranças, elas não são como alguém que passa uma bandeja e você escolhe qual que você quer. Como você está numa festa e o garçom vem passando com uma bandeja de refrigerante, e aí você escolhe se você quer Coca-Cola, se você quer Guaraná, se você quer água, se você quer suco. Bem-aventuranças não é uma coisa que a igreja olha assim, hoje eu quero ser pacificador. Vou deixar o misericordioso para sexta-feira, que é final de semana. Que aí a parada está mais difícil, aí eu tenho que ser mais misericordioso. Não. Bem-aventurança é aquele kit completo que você compra, que você pega ali. Ou é tudo ou é nada, irmão. Não é como a roupa do seu guarda-roupa que você escolhe assim, hoje eu vou com essa, amanhã eu vou com aquela. Todos nós somos chamados a exercer todas as bem-aventuranças. E qual o efeito prático da luz? Vamos lá. Qual é? Iluminar. Quando você chega num ambiente escuro, você dá aquele apertão no interruptor, o que acontece? Ilumina o ambiente. O que acontece com as trevas? Se rompem. Eu ia tentar fazer uma dinâmica com a luz aqui, mas é melhor não, deixa para lá. Apagar tudo e a gente assim, mas está muito claro, não vai dar certo. Tem como só encostar esse portão? Só que não precisa nem apagar a luz, só o portão. Rapidinho. Com toda a licença, tá, pastor? Não está totalmente escuro, mas percebe como já deu uma diferença? Olha como mudou o ambiente. Agora, Wagner, por favor, abre o portão todo. É isso que a gente tem que ser. O ambiente está escuro, um crente chega, o quê? Luz. Somos luz do mundo e mais ninguém é a luz do mundo. 1 Tessalonicenses 5,7 diz: ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Fazem isso nas trevas, porque têm ausência de luz. Porque quando tem luz, o nível de moralidade, ele aumenta. Se tem imoralidade no ambiente, é porque o que domina não é a luz, são trevas. E assim como a luz, ela rompe essa barreira da escuridão, nós também temos que romper a barreira da escuridão no meio da sociedade. Outro ponto que a gente precisa destacar: não se pode esconder a luz. Verso 14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. É impossível, queridos, um crente ser luz, ou melhor, a pessoa ser crente e não ser luz. É totalmente inconsistente com o que a Bíblia diz que nós somos. Um cristão genuíno que é luz, é impossível, e eu quero ser bem categórico, é impossível ele não ser notado. Verso 15, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem. Cadê o texto? Agora é aquela hora que o texto era para estar aqui, ó, tinindo. Vamos lá. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina.
Ilumina mais ou menos? Ilumina alguns? Ilumina bem a todos que estão na casa. Novamente, questão de salvação é com Deus. Mas nós somos a luz, que manifesta através de uma sociedade que habita em trevas. Não faz sentido uma pessoa dizer que é cristão e não querer parecer um cristão. Não faz sentido. Não faz sentido alguém acender uma luz e colocar um balde em cima, ou tapando a iluminação. Imagina se a gente aqui, trocamos todas as lâmpadas, aí a gente vai lá, pega um andaime e enche a luz de fita isolante. Qual a serventia disso? Nenhuma. Que sentido tem isso? Nenhum, porque a luz faz o quê? Ela ilumina. Então, queridos, aquela palavra de vitória agora, bem pentecostal. Escuta essa, que está até escrita aqui, eu vou ler direitinho. Você não foi salvo para se omitir. Você foi salvo para estar numa posição de destaque, onde ilumina, e ilumina bem todos que estão na casa. Aquela palavra, pega essa palavra de vitória para a sua vida aí. Mas brincadeiras à parte, a gente está falando só o que a Bíblia está falando. Se nós somos luz e nenhum outro povo da terra é luz, qual o sentido de se esconder? Se nós somos luz e nenhum outro povo da terra é luz, qual o sentido de se omitir? É tolice. E aí a gente vai voltar agora lá para o verso 13. E eu estou caminhando para o final, mas não significa que eu estou terminando. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Por mais que o Oriente Médio ele seja um lugar bem quente, em uma determinada época do ano, lá neva. Por mais que alguns poucos dias, mas lá neva. Quando Jesus está falando que o sal ele não serve para mais nada a não ser pisado pelos homens, quando o sal, ele, por algum motivo, ele perdia o seu sabor, ele perdia a sua capacidade de preservar, ele era jogado nas escadas do templo, porque o sal derretia a neve e evitava que as pessoas escorregassem. Principalmente os líderes religiosos, que alguns deles eram mais velhos e tinham alguma dificuldade assim de caminhar. Então o sal, ele era usado para isso, para evitar que as pessoas escorregassem na neve. Mas embora ele fosse usado para isso, o intuito do sal nunca foi isso. Da criação do sal nunca foi esse. Ele só era usado para isso, para ser pisado pelos homens, porque ele não podia mais temperar uma comida e nem preservar do apodrecimento. Um cristão que ele é comprometido com o pecado, ou que ele é muito comprometido com o mundo, e aí a gente pode juntar esses dois, ele perde a sua eficácia espiritual. Ele perde o seu propósito e a definição daquilo que Jesus disse que ele é. Aquele que se diz um cristão, um discípulo de Jesus, mas ele nunca teve essa característica de sal e luz, ou seja, ele não dá sabor, ele não evita a corrupção, ele não ilumina em meio à escuridão. Sinto te dizer, mas esse é um sinal que talvez essa pessoa nunca tenha sido salva. Nós estamos muito acostumados a ver igrejas cheias, bancos sempre preenchidos,
e as pessoas acham que todo mundo que vai numa igreja é um cristão genuíno. E muitas pessoas são sinceramente enganadas. Pessoas que estão há 5, 10, 15, 20, 30 anos frequentando uma igreja, uma congregação, indo domingo após domingo. Mas tem muitas pessoas nessas condições, ouvindo palavras, muitas pessoas pregando, que nunca foram salvas. Nunca exerceram as suas características de sal e luz. Qual é a solução para essas pessoas? A se arrepender e ser alcançado pela graça de Deus. Mas existem pessoas que, durante algum tempo da sua vida, foram sal e luz. Salgaram, preservaram do apodrecimento, iluminaram, mas no tocante à sua jornada, foram perdendo as suas propriedades. O sal, no tempo de Jesus, também podia passar por esse fator. Por causa do seu refino, por causa do seu transporte, por causa do seu armazenamento, o sal ele podia ser misturado a poeira, impurezas, barro, e por causa disso, ele perdia as suas propriedades. Ele deixava de salgar e deixava de preservar contra o apodrecimento. E aqui eu quero falar, talvez seja o auge da mensagem. Tem pessoas que começaram a sua caminhada com Jesus bem, salgando, temperando, iluminando, mas em algum momento da sua jornada, você deixou entrar impurezas no seu coração. Você foi afetado pelo que o mundo oferece. Você se misturou com barro, com sujeira, e você foi perdendo o seu poder de salgar. Você foi perdendo o seu poder de preservar. Você foi perdendo a sua capacidade de iluminar um ambiente. Mas o meu conselho para você é o mesmo. Se arrependa. Se arrependa diante de Deus. E esse é um processo que a gente não vai escolher quem vai passar. Esse é um processo que ele pode acontecer com qualquer um. Qualquer pessoa está sujeita a esse tipo de fator. Esse é um processo que ele é lento. Não é de um dia para o outro que você deixa de salgar. Não é de um dia para o outro que você deixa de exercer influência como um cristão. Não é de um dia para o outro que as pessoas param de te enxergar como alguém que causa impacto dentro do seu meio social. E esse é um processo que ele pode ser imperceptível. Você nem percebe muitas vezes, mas você está sendo misturado à poeira, à lama, à sujeira do mundo. Sal que não salga e luz que não ilumina, sinto te dizer, não serve para mais nada. Essa é a realidade. Não sou eu que estou dizendo isso, Jesus disse isso. Mas o que a gente pode fazer para não perder essa salinidade, para o sal não se tornar insípido e para a luz não perder o seu brilho? E aí eu vou falar algumas coisas que vão parecer passos práticos, não vão deixar de ser, mas eu quero trazer tudo isso à luz das Escrituras. Primeiro ponto, se alimentar diariamente da palavra de Deus. Mateus 4:4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muitas pessoas se contaminaram com impurezas, porque deixaram de se alimentar da palavra
e começaram a correr atrás daquilo que elas julgam que é necessário para a sua vida. Nós devemos examinar as Escrituras, porque nelas contém vida. João 15:3, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. O teólogo Moody, ele diz, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Se você consegue se identificar como uma pessoa que salgava e iluminava, mas o seu sabor e a sua luz foi diminuindo, preste atenção nisso. Começa a se sondar nesses pontos, para ver se isso faz algum sentido para a sua vida. Se você caiu em algum desses pontos, e você foi se misturando à sujeira e ao barro. Segundo ponto, mantenha uma vida regular de oração. Lucas 22:46, e disse Jesus, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. O ministério Três Palavrinhas, ele tem uma frase que ela é sensacional. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Crente que não lê a Bíblia e não ora, meu irmão. Tem ímpio que parece que lê mais a Bíblia do que o cristão, porque todo dia ele coloca lá aquele versículo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, todo dia aparece para ele, ele vai lá, lê e fala, vou compartilhar isso aqui. Mas tem cristãos que passam uma semana, um mês, 2 meses, e a Bíblia está ali, só juntando poeira. Só juntando poeira. No domingo de manhã ele vai para a igreja e leva a Bíblia debaixo do braço. Só que já dizia o poeta que o que a gente leva debaixo do braço é desodorante. Em nome de Jesus, né, gente? Em nome de Jesus. Por favor. E aí as pessoas esquecem. A Bíblia, ela vira um amuleto ali, né? Fica aberta em algum salmo e aquilo ali vira um amuleto de proteção para a pessoa. E ela esquece que na Bíblia e na oração ela vai sendo transformada à imagem de Deus. Nós cantamos aqui que enquanto nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados. Terceiro ponto, como você pode fazer com que você não perca o seu sabor e a sua luz? Tendo comunhão com os santos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Comunhão com os santos não é comunhão com gente da igreja. Comunhão com os santos é comunhão com gente piedosa. Porque tem gente na igreja que é carnal. E quando você se mistura com quem é carnal, não vai sair nada espiritual dali. Mesmo você estando caminhando com alguém que está na igreja. Pessoas que não demonstram frutos de arrependimento. Pessoas que não demonstram transformação de vida por causa da graça que alcança elas. Hebreus 10:25 vai dizer, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Há vida no congregar. Congregar é vital para um cristão. Atos 2, 42 ao 46 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração.
comunhão com santos, comunhão com gente piedosa. Isso ajuda a preservar quem você é. Relacionamentos espirituais que te aproximam de Deus e não te puxam para o que o mundo é. Acredito que quem tem mais tempo de igreja geralmente lembra de alguém, né? Que estava lá, fazia parte, mas nunca foi dali de coração. Porque era carnal e só esperou um momento para o mundo seduzir e puxar. Quarto ponto, não se conformar com o seu pecado. Cristão não tem pecado de estimação. Novamente, Romanos 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um cristão não se transforma à imagem do mundo. Um cristão, ele vive de glória em glória, se transformando à imagem do Filho de Deus. Se tudo se fez novo na nossa vida, até o pecado ele tem que ser novo, não tem que ser o pecado de estimação. Tenha um animal de estimação, mas não tenha pecado de estimação. E aí, eu espero que você esteja sondando o seu coração. E qual é a resposta para você mesmo nessa manhã? Será que eu estou mais para o lado de quem influencia e dá sabor e preserva? Ou eu estou mais para o lado de quem não está influenciando, não está iluminando, não está preservando, não está dando sabor? Porque, novamente, Jesus diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. Verso 16 para a gente acabar. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Assim brilhe também a luz de vocês. Mais uma vez, Jesus está dizendo algo no imperativo. Jesus não está dizendo, se vocês quiserem, brilhem. Quando vocês quiserem, brilhem. Onde vocês quiserem, brilhem. O que Jesus está dizendo é, brilhem, é a ordem. Salguem, é a ordem. Preservem padrões elevados de moralidade, é a ordem. Mas aí Jesus também vai falar assim, para que os outros vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês. Mas aí a gente para e pensa, ímpio glorifica a Deus? Será que um ímpio glorifica a Deus? E aí? Sim ou não? O que Jesus está falando é, vivam de tal modo que a vida de vocês seja um exemplo tão atraente para a sociedade ao redor de vocês, que eles queiram aquilo que vocês têm. Vivam de tal modo que não seja necessário se corromper diante de facilidades, não seja necessário se vender diante de dificuldades, e isso cause constrangimento em quem está ao seu redor. E aquele que está ao seu redor vai olhar e vai falar, ali vai um homem e uma mulher diferente. Ele e ela têm alguma coisa que eu não tenho, eu quero aquilo. E aí ele glorifica a Deus. E aí ele é atraído pela luz de Cristo, que é emanada em nós por causa da nossa união com Jesus. Mas ninguém brilha, ninguém salga quando está misturado com impurezas. Se a gente jogar sujeira na lâmpada, ela para de iluminar.
do jeito que era para ela iluminar. Se eu pegar um punhado de sal e misturar com terra e te der para você colocar no feijão, você não vai querer colocar no feijão. Então, queridos, meu desejo e a minha oração nessa manhã, com essa mensagem, é que o Espírito do Senhor, Ele sonde os nossos corações e nos revele o modo que nós estamos vivendo. Como eu disse no início, vai ser uma jornada linda e desafiadora o Sermão do Monte. E não pense vocês que essa mensagem não falou comigo antes. 4 versículos me fizeram meditar dias e dias e dias de como está a minha vida. O que eu sou para quem está em volta? Será que quando eu estou chegando perto de um grupo de amigos, a conversa imoral cessa? A fofoca cessa? Ou continua? Será que a nossa vida tem sido sal e luz? Ou será que nós somos só mais um na multidão? Novamente, e eu vou terminar com o original grego. Vocês são, e somente vocês são, sal da terra e luz do mundo. Deus te abençoe.